Análise sintática. Vamos rever alguns termos e aprender outros. Deixa eu voltar aqui. Predicação verbal, né? É a função, em função da relação que os verbos estabelecem com outras palavras, podemos dividi-los em duas maneiras: os verbos de ligação e os verbos significativos, tá? Os verbos de ligação, como já foi dito anteriormente, é o verbo que vai ligar o sujeito ao predicado, mais especificamente ao predicativo dele. O que seria predicativo? Predicativo é a característica do sujeito, tá? Então a gente tem aqui o exemplo: se Deus é canhoto, vamos parar aqui. Canhoto é uma característica, poderia ser uma característica da palavra Deus. Então, esse verbo que está em destaque, ele liga o sujeito à sua característica, tá? Isso é um verbo de ligação. Os verbos significativos são os que expressam o que traz consigo informação. Ou seja, ele pode ser intransitivo, porque o próprio verbo já exprime uma ideia completa. Então a gente diz assim: à noite o cachorro latia intensamente. O verbo latir aí, percebam que ele não precisa de complemento. Se eu acabasse a oração no verbo latir, a oração estaria completa de sentido, tá? Ou então a gente poderia dizer assim: à noite, vírgula, intensamente, vírgula, o cachorro latia. Percebam que intensamente é uma palavra que dá a ideia de circunstância. Em qual circunstância o cachorro latia? Então, a palavra intensamente, que segue o verbo, ela não completa o sentido do verbo, mas sim dá uma circunstância do que está acontecendo, certo? E temos os verbos transitivos, que não têm sentido completo e, por sua vez, exigem um complemento. E eles podem ser, os verbos transitivos, podem ser transitivos diretos, indiretos ou bitransitivos, certo? Que ele vai ter um complemento direto e outro complemento de forma indireta. O verbo transitivo direto exige complemento, só que sem preposição. Por exemplo, a chuva de ontem inundou nossa rua. Quem inunda algo, no caso aí, nossa rua. Já o verbo transitivo indireto exige complemento com preposição. Todos os participantes concordaram com o projeto, tá? Então, quem concorda com algo. No caso, esse com seria a preposição. É uma preposição que pertence ao complemento, tá? Ele tem que ter essa preposição para que o verbo chegue ao seu complemento. E por fim, temos os verbos bitransitivos, ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Existem dois complementos, né? Um com preposição e outro sem, independente da ordem, tá? Então, o clube enviou cartas a todos os associados. Então, quem envia algo a alguém, certo? No caso aí, cartas a todos os associados. Então, cartas é o complemento direto e a todos os associados o complemento indireto, por conta da presença da preposição a. Bem, a canoa virou rapidamente. Então a gente tem aí um verbo intransitivo, tá? O motorista virou o carro
à direita. Percebam que a gente está trabalhando o mesmo verbo. Então o verbo aí nessa situação ele vai ser transitivo direto. Meu chefe virou fera. No caso aí, o verbo ele está sendo um verbo de ligação por conta da ligação que ele faz entre o sujeito, meu chefe, e a sua característica que é fera, tá? Então a gente vê no mesmo verbo existem todas essas três classificações. Continuando, o aluno falou muito bem. No caso aí, verbo intransitivo, porque muito e bem são advérbios e não completam sentido de verbo. Tá? A mesma coisa no rapidamente que eu falei no exemplo anterior. O aluno falou belas palavras. Quem fala, fala algo aí. No caso, belas palavras, verbo transitivo direto, porque não tem a presença da preposição. O aluno falou palavras belas ao professor. Então, quem fala aí, fala algo a alguém. Então, o verbo transitivo direto e indireto. Indireto porque o seu último complemento contém a preposição a, mostrada graficamente com a combinação do artigo o. Então fica ao professor. Tá? Estávamos muito cansados. O verbo estar aí, um verbo de ligação. Ele liga o sujeito ao sua característica, que seria cansados. E o sujeito seria oculto, né? Que é nós estávamos muito cansados. A mobília estava num dos cômodos da casa. Vejam bem, estava aí será verbo intransitivo, por quê? Porque o que segue esse verbo é um advérbio de lugar, que é num dos cômodos da casa, uma locução adverbial. Tá? Termos essenciais da oração. A gente tem dois. O sujeito, que é o ser do qual se dá uma informação e concorda com o verbo. E predicado, que é a informação que se dá a respeito do sujeito. Podemos ter uma oração sem sujeito, mas nunca sem predicado. Por quê? Porque a base de uma oração é justamente o verbo. E a base do predicado é o verbo. Tá bom? Então não existe oração sem predicado. O sujeito, né? Palavra ou conjunto de palavras que concorda com o verbo. Concorda no sentido de entrar em concordância da formação da palavra. Por exemplo, a gente não pode usar a primeira pessoa e o verbo estar na segunda pessoa. É basicamente essa concordância que eu estou falando. Sujeito simples possui apenas um núcleo, que pode ser representado por um substantivo, um pronome ou qualquer palavra que seja substantivada, ou seja, que se transforme num substantivo. Então a gente tem aqui, ó, é facílimo este problema. A frase aí ela tá com invertida, tá? A gente poderia falar da seguinte maneira: este problema é facílimo. E o núcleo do sujeito seria a palavra problema, não é? A principal palavra que pertence ao sujeito, tá? O 7 é um número cabalístico. Então vamos lá. Principal palavra 7. E a gente percebe que também só tem apenas o núcleo. Continuando. As novas e eficientes técnicas de cultivo à lavoura ajudaram a aumentar a nossa produção. Então a gente percebe que tem um monte de palavras dentro do sujeito, mas só uma é importante, que seria técnicas. Então, todo sujeito que tem apenas um núcleo, ele será chamado de simples. A pessoa que lê fica parada, que não lê, fica parada no tempo. Então, núcleo, pessoa, né?
Aquele, e o que também é um pronome. Aquele seu andar era-me bem conhecido. O núcleo, andar, tá? Então a gente vejam bem. No primeiro exemplo, a gente tem a pessoa fica parada no tempo. A primeira oração. E a segunda oração é que não lê. A gente tem dois conjuntos verbais aí. Só que isso aqui é uma análise que a gente pode fazer quando a gente estiver trabalhando orações subordinadas, tá? Então, para o primeiro sujeito da pessoa fica parada no tempo, a gente tem como núcleo a pessoa. Que não lê, a gente tem como núcleo o pronome que, tá? Na segunda oração a gente tem uma palavra substantivada, que é o que? Seria o verbo, mas nesse caso aí é um substantivo. O sujeito composto, ele vai possuir dois núcleos. Dois ou mais núcleos, desculpa. Então, o burro e o cavalo andavam ao lado da canoa. Então, quem andava? São dois elementos, né? O burro e cavalo, são núcleos. Ela e o marido partiram para uma viagem. Então, ela e a palavra marido são núcleos do sujeito, tornando ele sujeito composto. O sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Oculto porque ele não aparece. Elíptico também, né? Por uma figura de linguagem chamada elipse na língua portuguesa. E desinicial porque a partir da desinência do verbo, a partir da maneira como o verbo é conjugado, a gente consegue descobrir quem é o sujeito, tá? Quando ele está implícito, isto é, quando não está expressado, mas se deduz ao contexto. Então, viajarei amanhã. Quem vai viajar? Eu, tá? O soldado saltou e aproximou-se. Vamos lá, a gente tem duas orações aí, no caso, né? O soldado saltou e a segunda oração e aproximou-se. Foi quem que se aproximou? O soldado, que já foi dito anteriormente, tá? O sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, quando não se pode ou não se quer indicar o sujeito que pratica a ação, podemos indeterminá-lo usando-se da terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer sujeito já expresso. Então, se a gente não tem uma referência, a gente coloca a terceira pessoa do plural para deixar o sujeito indeterminado. Então, bateram palmas no portãozinho da frente. Então, quem bateu? Não se sabe. Sujeito indeterminado. De qualquer modo, foi a judiação. Foi judiação demitirem a moça. Então, quem demitiu? Também não se sabe. Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular e o pronome se. Isso aqui vai ser um assunto trabalhado um pouquinho mais para frente, mas vamos tratar logo dele aqui, para poder matar logo isso. Trata-se de fenômenos que a ciência não explica. Aqui vive-se bem. O que acontece? O verbo tratar, que trata de algo. Verbo transitivo indireto. O vive-se bem, vive é um verbo intransitivo. Quando existem verbos transitivos e indiretos e verbo intransitivo, seguido da palavrinha se, a gente também classifica isso como sujeito indeterminado, deixando o verbo no infinitivo pessoal. Era penoso carregar aqueles fardos enormes. É triste assistir a essas cenas repulsivas. A gente percebe também que aí não dá para se identificar o sujeito. Então o sujeito
torna-se também indeterminado. E por fim, a oração sem sujeito são orações construídas com verbos impessoais, na terceira pessoa do singular. Então a gente tem o verbo haver, com o sentido de existir, acontecer, realizar-se, decorrer. Então, há plantas venenosas, deve haver leis mais sábias. Então, quando acontecer isso, a oração é sem sujeito. O verbo fazer, passar, ser, estar, com sentido de tempo. Então, faz 2 anos que me formei. Abri a janela, abri a janela, se estava calor. Eram 30 de maio de 1980. Já passava das 5 da tarde. Então, todos esses verbos com esse sentido de tempo decorrido vai também haver uma oração sem sujeito. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Ventavam, agora sim, fenômeno da natureza sem o referencial antes. Sem algo que concorde com esse verbo antes, tá? Então, ventava muito durante a noite. Nevou no sul do país. Choveu durante todo o verão. Percebam que não há nada na frente desses verbos para indicar que existe um sujeito ali. Então, verbos expressos dessa maneira, a gente vai ter oração sem sujeito. Então, choveram cartas para você. Então, o verbo usado no sentido figurado possui sujeito, que no caso aqui seria cartas. Então, cartas choveram para você. Pronto. No próximo vídeo eu vou continuar esse assunto, mas na perspectiva do predicado.